Fala, turma, tudo bem? Primeiro episódio gravado, hoje o nosso terceiro episódio. Tô muito feliz com essa vibe aqui, de tudo que tá acontecendo. Hoje nós temos um convidado muito bacana, que eu gosto muito, uma pessoa muito especial aí, que a gente sempre troca ideia e principalmente na nossa área. Mas vamos lá, galera. Deixa eu falar antes dos nossos patrocinadores, tá? Leia Tecnologia em Estética, né? Aí, ó. Alto Posto Planeta, tá? E Naka Sushi. Hoje não estamos aqui com o sushi do Naka, mas vamos ter, mas estamos aí com a propaganda, né? Ah, bem lembrado aí, ó. Nós temos um patrocinador diferenciado hoje que não é bem patrocinador ainda, mas espero que se torne, né? A nossa cervejinha Heineken aqui hoje. O nosso convidado também está com ela. Meu nome é KJ, estamos aqui com mais um episódio do Prosper Mind, junto com o meu parceiro Jorge Neto. E aí, Jorge Neto? E aí, KJ? Quem sabe erra ao vivo, pessoal. Exatamente, só Hoje porque é foi um gravado. dia aqui bem massa, viu? 5 minutos para começar a live, a gente vai ali e quebra um pedaço da câmera. Vocês não têm noção do que são os bastidores. Se E fosse, não. se fosse ao vivo, nós ia estar tipo com 1 hora de atraso hoje. Ai, ai. Mas felizmente, né? A gente leva tudo pro melhor lado e tudo dá certo, né? Tudo que acontece na vida da gente acontece porque Deus decide assim. E hoje, felizmente, nós temos aí a oportunidade de trazer um grande comunicador da nossa região, Milton Lenk. E muito obrigado, Milton, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para participar desse terceiro episódio. E eu gostaria de saber de você, Milton, qual foi a sua decisão? Qual foi a decisão da sua vida que te fez seguir por esse caminho da comunicação? O que te levou para esse caminho da comunicação? Olha, Jorge, primeiramente, obrigado pelo convite. KJ, muito obrigado pela gentileza. Eu me surpreendi por ser convidado assim. É uma honra muito grande. Jamais imaginei que vocês me convidariam para o podcast de vocês. Eu já sou fã de vocês, já me inscrevi lá, já estou inscrito, acompanhando o podcast de vocês. Parabéns, vocês estão acompanhando uma trend mundial, uma vibe mundial e estão nesse barco, acho que super importante, super interessante. Eu acho que é o único da cidade aqui, então parabéns pela iniciativa de criar um podcast tanto em vídeo como em áudio também. Eu super apoio, acho interessante. Como disse, é uma trend mundial, todo mundo hoje está assistindo, ouvindo o podcast, então é uma forma muito interessante de aproveitar essa forma de comunicação e ela democrática, aberta para todo mundo. Bom, o que me levou a entrar na área da comunicação, eu acho que, sei lá, Jorge, você fala em destino, né? Por exemplo, eu às vezes acredito em destino, outras vezes não. Eu sou meio São Tomé, preciso ver para crer, sabe, Jorge? De KJ. Então, mas eu sempre gostei de comunicação desde criança, bem, desde que eu me lembro da mais tenra idade, minha mãe ouvindo aquele radião, caixão de abelha, minha avó, aquilo me fascinava. Aquele negócio lá falando, né? Que as pessoas falando dentro de uma caixinha, aquilo era fascinante para mim. E eu era um menino tímido lá do interior, da roça, sabe? Então, mesmo tímido, a comunicação me fascinou sempre. E foi um desafio muito grande para mim, para vencer a minha timidez, porque hoje tem pessoas lá do interior que me conheciam jovem, adolescente, eu saí da roça depois. Tem gente que nunca me viu comunicando, falando, entrevistando pessoas. Elas duvidam até hoje que aquele menino tímido lá se tornou um jornalista, um comunicador. Como pode isso? Mas talvez seja uma questão do além, do destino predestinado, não sei. Mas a gente vence os desafios quando a gente quer muito algo, não é, Jorge? Com certeza. Né?
Eu falo muito de destino, pessoal, e eu acredito que o nosso destino, ele tá ligado aos nossos pontos fortes. O Milton, na frase dele aqui, ele disse o que brilhava os olhos dele lá na infância. O radião, aquela comunicação. E com isso, ele ainda não tinha percebido, mas ali ele já tinha um ponto forte para a comunicação. A voz, Então, né? exato. Não, porque Eu assim, acho. ó, é um vozão, né? Digamos assim, esses dias, no Dia Mundial da Voz, até eu gravei um vídeo, coloquei nas redes sociais. A voz, ela não é tudo, mas ela é um grande aliado. Ela ajuda você, mas não é o primordial, não é o fundamental. Você precisa ter comunicabilidade, saber se comunicar. Esse é o principal de tudo. Mas a voz, tendo uma voz agradável, ela ajuda. Eu acho que muitas pessoas gostam de ouvir do outro lado uma voz agradável. Então ela é um aliado, mas ela não é o mais importante do processo dentro da comunicação. Ou seja, É. eu tenho salvação, né? Não, é importante ter a presença, o espírito da comunicação, saber passar a mensagem adiante. O principal de tudo, eu sempre digo, eu tenho essa questão também de cursos de oratória de comunicação. O mais importante não é o que você diz. O mais importante é como você diz aquilo que você tem para dizer. É sempre a forma. O mais importante, e não o conteúdo. As palavras são coadjuvantes. É como você diz aquilo que você vai dizer que vai cativar a atenção das pessoas ou não. Então, e isso é uma habilidade, Jorge. Não é destino ou algo assim. Mas eu também acredito nas influências, Jorge. Talvez tenha lá, se a gente for aprofundar mais essa questão aí, dessa discussão, a gente pode chegar à conclusão de que é mesmo destino. Mas o fato de a minha avó ouvir o radião lá, minha mãe, aquilo foi uma influência na minha vida. Mas por que eu gostava tanto? Aí já pode ser algo mais além da própria compreensão humana, digamos assim. Porque assim, é muito interessante essa voz do Milton, porque parece que ele tá falando agora no microfone com essa voz, zona, né, bonitona. Mas quando ele não tá no microfone ali, a voz dele é exatamente essa, pessoal. Eu fiquei impressionado. E o mais interessante do que o Milton tá falando é que sim, os nossos pontos fortes são os que nos levam para o nosso destino. Porque aquilo que a gente faz com excelência é nisso que nós nos destacamos das outras pessoas. Sim. Por isso que eu digo que os nossos pontos fortes, eles nos levam para o nosso destino, que é onde a gente se destaca. Qual que é o destino do Neymar, por exemplo? Jogar futebol. Por quê? Porque um ponto forte dele é jogar futebol. É bola. Então, quando eu falo em relação a destino, eu entendo que os nossos pontos fortes, eles nos direcionam pro destino que a gente vai seguir, porque é algo que a gente faz com amor. Aquilo que a gente gosta, a gente faz com excelência. E, como eu falei, fora do microfone ali, o Milton tem uma voz, né, de locutor da mesma forma que ele estivesse no microfone. Eu posso contar uma... Claro. Eu acho que é uma piada, não sei se transformou... Foi um fato, mas que aconteceu e se tornou uma piada. Eu estava num site de relacionamento, né, tentando buscar lá uma pessoa e tal, né? E aí evoluiu para o WhatsApp. Opa, aí já é um... Aí quando chega nesse estágio já houve um avanço, não é? Aí o primeiro áudio que eu gravei, porque aí é o meu trunfo, né? Aí a conquista vai pela voz, não é? Adorei, cara. Adorei. Aí quando eu gravei, aí já forcei um pouco mais ainda na voz, assim... Olá, tudo bem? Aqui é o Milton. Pega se recebendo um áudio assim, ó. Aí sabe o que aconteceu? O processo foi o mais inesperado possível. Ela disse, isso aí não é gente. Isso é um robô. Isso é uma gravação. E me bloqueou. Eu não tive nem chance de explicar o que não era. Enfim, nem sempre pode ser um aliado, né? Cara, essa aí foi da hora, hein? Essa foi interessante.
não surtiu o efeito desejado. Mas, ô Milton, Sim. então, tua decisão de seguir carreira de comunicador veio veio disso, do rádio, da tua... E muitas pessoas também, quando viam minha voz, elas me incentivavam. Você devia trabalhar em rádio, entrar no rádio, mas eu já tinha Ponto forte. esse desejo, e isso também. Mas eu fiz vários testes, KJ. Eu fiz vários testes em rádio e nunca passei. Ó, Por quê? Porque eu não tinha essa habilidade. Eu tinha voz, mas me faltava a habilidade da comunicação. Porque quando o empresário de rádio contrata alguém, geralmente ele quer um profissional já formado. Dificilmente alguém investe, vou contratar uma pessoa para investir, um talento que está aí. Ele quer um profissional formado. Então isso dificultou. Eu fiz pelo menos uns 5 testes em 5 rádios diferentes. Inclusive aqui na região, Joaçaba e tal. Eu sou de Concórdia, né? Mas Erechim, enfim, não passei. Até que um dia surgiu uma rádio nova na região, aí faltava gente. Aí foi a minha chance, né? Entrei no rádio sem experiência nenhuma, eu fui trabalhando a experiência. E depois eu senti a necessidade de fazer jornalismo. Que eu já fazia jornalismo na rádio, mas era aquele jornalismo sem muito conhecimento na área. Então eu fui buscar o conhecimento na academia para escrever melhor, escrever e entrevistar. Entrevista, não existe uma escola, eu acho, você ser um entrevistador, né? Você aprende ao longo da vida, né? tô percebendo isso aqui também, porque É, às vezes você vem, vai aprender, vocês também. vão aprender. Na verdade, eu acho que o grande segredo de um entrevistador, inclusive aqui eu estou me sentindo meio constrangido, porque eu acho que em 30 anos de carreira eu nunca estive nessa posição. Olha aí, Geralmente... que honra! né? Não, ô parceiro, Verdade, que honra, hein? É verdade, Entrevistando. pessoal. Eu nunca fui entrevistado dessa forma, assim. Olha só. Eu fiz as contas esses dias, pensei, quando fui convidado, quantas entrevistas eu já fiz nessa vida ao longo de 30 anos? Eu mais ou menos calculei, sabe quantas entrevistas? Em 10 anos. Quantas? Em 10 anos, mais ou menos. 10 mil, aliás, em 30 anos, eu fiz umas 10 mil entrevistas já. Nossa. Mas nunca fui entrevistado, como agora, por exemplo. Puxa, a gente sempre surpreende, né? A gente é Então, sempre diferenciado, é um pouco né? diferente estar aqui atrás, à frente do microfone. Mas Saibam eu que vou eu te... estou me vingando. mas eu vou te falar, além da vingança, porque eu também já fui entrevistado por ele, Sim. a gente também se sente acuado, né? Um cara com 10 mil entrevistas aí do outro lado pra nós aqui, né, Jorge? Aí sim, Mas hein? sabe, Jean, eu acho que o grande segredo de um entrevistador é fazer o entrevistado falar. Como você vai fazer isso? Daí vai depender do seu... Aí depende do seu jeito, da sua forma de fazer, né? Mas eu acho que o segredo é você tem que fazer o teu entrevistado falar. Justo, Não é? perfeito. Perfeito. Não. E aí, você entrou na carreira jornalística depois de estar na rádio, isso? Não, eu já estava em rádio, fazendo programas de música e já jornalismo, já entrei fazendo jornalismo. Mas eu sentia que precisava algo mais. E aí eu fui buscar fazer um comercial, aí um merchan lá para a Universidade do Contestado, Concórdia. Eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. E acho que foi importante para mim, para minha carreira. Deu um up, né? Só para usar uma palavra da moda. Ô Milton, você Sim. já fez mais de 10 mil entrevistas. Sim. E programa? Quantos você já fez? Programas, a gente faz todo dia, praticamente. Não é que vinha programas ele, de rádio. O Jorge, ele não desiste. Ele é uma dele. Essa perguntinha é sacana, né? Tem duplo sentido, né, Jorge? Programas de rádio, não sei quantos. Mas esse tipo de programa que você faz, eu não fiz nenhum ainda.
Eu precisei chegar nesse nível ainda. E aí, no começo, como é que Sim. foi, Milton? Teve algum desafio marcante do começo? Que a gente ainda vai falar dos Certo. 30 anos, mas lá no comecinho, assim, os primeiros desafios. No começo, foi algo... Milton, eu vou só te pedir para ficar um pouquinho mais perto do nosso microfone, tá? Isso Aqui? aí. Aí, ó. Senão você esconde a tua imagem, cara, a sua beleza, Milton, porque Nossa, aqui é áudio agora- e imagem, né? O Agora- nosso podcast, ele é diferenciado, né? E é tudo ao vivo e a cores. Exatamente. Olha, o maior desafio para mim, eu fui gente da roça, fui agricultor. Minha primeira profissão foi agricultor. E até hoje eu costumo falar, eu sou um colono que virou jornalista. Então, um desafio para mim foi, eu tinha complexo de inferioridade, por exemplo. Então, entrevistar gente, artistas, celebridades, prefeitos, enfim, muitas vezes eu tinha temor, eu tinha dificuldade de fazer entrevistas com pessoas assim. E eu tive que até fazer terapia para isso, sabe? Eu superei esse problema de timidez, de complexo de inferioridade. Mas hoje eu não tenho mais esse problema, não. Hoje eu posso entrevistar qualquer pessoa. Então é um desafio que eu superei com certeza, né? Inclusive, no primeiro dia que eu fui na rádio lá pra saber como é que funcionava, ele já chegou pra mim e falou assim: vamos fazer um ao vivo? Eu Sim. olhei pra ele e falei assim: como é que eu faço agora? Né? Não é? Ao vivo é. Agora tem que fazer, porque eu já tinha falado que eu nasci pronto. Sim. Foi assim, eu tava junto nesse dia, né, só pra contextualizar um pouco mais. Sim. Aí a gente lá na sala, aí o Milton, não, mas você veio pronto aí, então já vamos fazer ao vivo. Daí o Jorge, o bonzão, pronto, eu nasci pronto, né, cara, eu tô sempre pronto. E aí, pô, a entrevista é ao vivo, né? E aí hoje eu tô me vingando. É, vingança seja feita. Seja feita. Pode fazer pergunta difícil, então eu tento responder pelo menos. E aonde que você era agricultor? Em qual região? Eu sou do interior de Concórdia, Interior de Concórdia. oeste catarinense. Terra da Sadia, né, só para contextualizar. Plantava o que lá? Milho, soja, suínos, aves, essas coisas que se faz aqui na região, vaca de leite, né? E esse complexo. Mas eu levava, sabe, Jorge e KJ, eu na minha adolescência, de tanto gostar de rádio, antes eu ouvia o rádio da mãe, mas eu já levava um radinho de pilha comigo lá na roça. Deixava num toco lá numa pedra e ouvia os programas de rádio. Interessante. E eu ouvia música, sabe que música é o que o jovem naquele tempo ouviria? Um jovem agricultor ouviria que tipo de música, por exemplo? Sertanejo. Exatamente, ouviria sertanejo, música de bandinha. Sabe o que eu ouvia? quê? Rock and roll. Esse é dos meus. Esse é dos meus. Imagina, tô de preto, por exemplo. Sou meio Não, rock and roll. né? tá Eu estilo, tô não. Eu tô tá, de uniforme. tá Diz a Lília que estilo. eu só venho pro podcast com essa camiseta preta aqui e essa calça branca. Eu tentei explorar um pouco, acho que já que é o primeiro dia gravado também, geralmente tô de social, mas hoje eu também tô um pouco mais esporte casual hoje, mas agora você, Não, meu O cara Tom começa Lenker, a cara. namorar, é aí em ele outro- fica largado. E É. tava demorando. Geralmente é no começo, é no final, cara. Agora já é no começo que ele começa. Que você namorar o A quê, pessoa Jorge? começa a relaxar depois da conquista, né? Conquistou. Mas a Você tá- conquista ela tem. tá ouvindo a gente? A conquista precisa ser Ela tá. eterna, né? Ela Todo tá. dia uma nova conquista, caso contrário. Exatamente, a Né? minha vida é assim, todos os dias uma nova conquista. Uau, Tá? Então, aí, já ó. falar, aparência importa. Né? Pode tratar de ficar. Uai, cara, mas eu tô teu estilo hoje, cara. Eu vim aqui pra ser teu parceiro, ó. Você tá bom. vendo tanto Ó. que o menino aprende? Ah, Viu vocês só? estão bem, assim. né? Não, cara, é meu espelho, cara. Eu me inspiro nele, daí eu venho aqui no estilo dele, ele ainda me zoa. Vocês estão vendo, né, galera? Aí Esse é o tipo de relacionamento tóxico que a gente tem, tá? Eu quero entrar nesse assunto agora de relacionamentos tóxicos, tá? Que esse é o estilo de relacionamento que a gente tem aqui, ó. Não.
que absurdo, né, cara? Eu tô no meio do turbilhão aqui agora. Ô, KJ, me responde só uma coisa, então. Tá bom, eu vou te responder então, Jorge Neto. Agora eu vou te De responder. outubro pra cá, Hum. quantos anos você evoluiu na sua vida depois que você me conheceu? Uau! Essa é uma pergunta. Ah. Eu quero ouvir essa resposta. Eu acho que falar 10 é clichê, né? Mas foram mais que 10 anos. É porque, assim, 10 anos é a nossa diferença, né? De idade, bem certinho. Chama de velho. É, ninguém sabe a idade que eu tenho, cara. Eu sou um cara novo, Não, tá? ele não falou, né? Eu Quer sou... aposentar com 30, Eu sou... sabe? É você que mexeu nisso aí. Mas dizer 10 é clichê, mas foram bem mais. Principalmente pela questão de visão, de futuro, de experiência, de conselhos, né? E é da hora, a gente sempre fala isso aí que faz a diferença. É colar em pessoas que você quer estar, que já alcançaram o que você já alcançou, né? Então, você sabe que a gente se zoa aí, mas eu tô muito feliz com todos os projetos. Que, inclusive, só pra mim linkar tudo aqui, Milton, Sim. que tu falou sobre o complexo de inferioridade, o Jorge me dá uma base muito bacana pra muitas coisas, porque hoje eu sempre me vi um moleque mais novo, um cara, né, que eu sei que eu vou alcançar muita coisa ainda, estou no caminho e já alcancei muitas coisas. Mas eu tinha um pouco desse complexo que você mencionou sobre estar aqui, talvez entrevistando algumas pessoas. Ouso dizer que sozinho eu não faria. Com você, Jorge, você sabe que faz a diferença, né? Pra mim faz a diferença tá do teu lado. Eu acredito que a gente completa muito bem um ao outro, né? Os meus pontos fortes são diferentes dos seus, né? Como a gente já sabe. Né? E a gente se completa bem. E, Milton, essa questão da... questão se achar, né? Me fugiu a palavra aqui. Superior, não. Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. É um complexo que muitas pessoas têm. Você pode nos dar um melhor caminho para você utilizou para superar isso? Para que a gente possa... Sim. Olha, eu tive que pedir ajuda, digamos, eu fiz terapia, né? Mas eu acredito que você consegue superar isso a partir do momento em que você acredita em você mesmo. Você tem que acreditar no teu potencial, no teu trabalho. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. A partir desse momento, você começa a entender que não há razão de ter esse tipo de temor. E foi trabalhando dessa forma que eu aprendi a superar esse problema, né? Então, hoje, eu posso conversar de igual para igual com qualquer pessoa, inclusive em outras línguas, se for o caso, né? Né? Então, quais línguas você fala? Fluente em quantas línguas? Mais ou menos em português, inglês e alemão, né? Aliás, eu só falei alemão, aprendi português só aos 7 anos, né? Até lá eu só falava alemão. E com sotaque, até os 18 anos eu falava português com sotaque, né? Tipo, trocava o P pelo B e vice-versa, T pelo D e assim vai, né? Você acredita que essa dificuldade em falar o português teve influência sobre o seu complexo de inferioridade? Talvez tenha ainda, porque isso foi depois que eu já estava atuando no rádio, mas aí eu tive que perder, evidentemente, o sotaque por conta do trabalho, não é? Imagina trabalhar em rádio tendo sotaque, ainda mais de sotaque de alemão, não tinha nem como, não é? Mas talvez tenha ainda um resquício daquilo, né? Mas aquilo foi bom porque eu aprendi português e hoje eu tenho essa condição de falar alemão digamos, com fluência, né? E inglês também, mas o inglês não, digamos, muitas pessoas dizem assim, você aprendeu fácil inglês porque você fala alemão. A pergunta que eu faço, você fala alemão e inglês para poder chegar a esta constatação? As pessoas, não, eu não falo nenhuma das duas. Tá, então tá. Porque o alemão é uma língua difícil. O alemão é uma língua muito complexa, especialmente na área gramatical. Muito difícil.
embora seja linda, maravilhosa, eu amo falar alemão, mas o inglês é uma língua, nada a ver com a construção gramatical. Algumas palavras Tem- até soam parecidas, não Tem é? muito mais a ver o inglês com o português, eu Sim. acho, assim, do Se português Quando falar o você, inglês. se você pegar muitas palavras no nosso português, são muito mais parecidas com o inglês do que propriamente o alemão, Hum. né? Aí Tem- é a Tem questão uns memes no TikTok muito bacana disso aí, falando nisso, que tem uns mapinhas Sim, assim, né? que dá, digamos, borboleta, né? né? Aí borboleta em tal língua, tal língua, tal língua, e chega em alemão e é um negócio. É que aí o Ou- cara exagera na pronúncia, né? Ambulância, acho que é. Né? Ambulância. Ambulância é da hora. Como é que é ambulância em alemão? Krankenwagen. Olha aí, ó. Em inglês? É ambulance, É né? ambulance. Né? Olha aí, ó. É, então, Diferenciado, né? não é mais parecido com o português do que Aham. com o alemão, né? Né? Exatamente. Cara, mas bacana, admiro Sim. muito isso, sério, das línguas. Eu sou um cara que ainda tô vacilando no inglês e preciso colocar essa meta aí, porque, como tu falou, a partir do português nem é tão difícil, Na né? verdade, eu acho que quando você aprende uma língua nova, você tem que viver isso intensamente. O que eu vejo? Assim, as pessoas que vão estudar uma língua nova, as pessoas estudam porque precisam estudar inglês, por exemplo. Porque se eu estudar inglês, eu vou crescer na minha empresa. Eu vou ter 30% a mais no meu salário, essas coisas, por exemplo. Então, ela estuda porque precisa. Quando você precisa, você não evolui tão facilmente. Agora, quando você estuda algo que você quer, é bem diferente. Eu estudei porque eu quis, não porque eu precisava. Perfeito. Então, Só- eu sou meio autodidata. Eu fiz 2 anos em escola privada, depois eu estudei por conta própria. Só que essa analogia aí É. de precisar e querer, É bem né, diferente, né? O Jorge pode falar É. muito melhor o que eu Jorge pode nisso falar aí, sobre isso, né? porque isso encaixa muito em negócios, em vida, na vida como um todo, né? Existe uma grande diferença entre precisar e querer. Quando você ou- precisa, você já pensa no resultado final. Quando chega, É. se eu estudar 2 anos, eu vou ser assim. Não, você não vai ser assim. E mesmo o Né? querer ainda tem diferenças, É. né? Entre o querer e entre o quanto você quer uma coisa. Isso foi algo que eu me dei conta desde que eu me aproximei mais do Jorge, sobre algumas metas ou coisas da vida que eu falo, não, eu quero tal coisa, mas tem diferença entre o quanto você quer isso aí, que eu né? gosto de línguas, então eu aprendi mais uma língua e nunca pensei, vou estudar inglês porque vou ganhar 30% a mais. Na verdade, raramente eu usei o meu inglês. Algumas vezes eu usei. Inclusive, uma vez eu humilhei meus colegas jornalistas sem querer, né? Foi algo sem querer, né? Foi algo sem querer, na verdade. Eu estava numa coletiva em Chapecó, uma coletiva de imprensa com várias pessoas, com vários jornalistas de todo o estado. Tinha um representante da FAO em Chapecó. E aí tinha lá uns 10 jornalistas, aí a primeira pergunta foi eu que fiz. E claro, o cara falava inglês, eu fiz a minha pergunta em inglês. Aí o tradutor, sabe o que ele me pediu? Aí veio a humilhação sem querer, no caso. Ele falou assim, então, agora você traduz tua pergunta para os seus colegas. Não era essa a intenção, né? Mas ninguém falava inglês ali. E aí eu percebi o quanto é importante você saber uma outra língua, porque o cara falou, o tradutor deixou de traduzir várias afirmações que o cara fez durante a fala dele. Então, eu captei direto da fonte. E os meus colegas, só o que o tradutor fez, o intérprete, né? Ele, na verdade, ele interpreta, não traduz, né? E muitas vezes ele deixa algo fora. Mencionado pelo. Porque ele né? fala com as palavras dele, né? É. Então, é a historinha do telefone sem fio, né? Mais ou menos assim, né? E é bem interessante. Então, isso. você querer e precisar fazer algo são coisas bem distintas, não é? E eu ainda acredito que tem um terceiro nível. Querer, que na minha opinião é o primeiro nível, precisar, segundo nível, e você está disposto a apostar a sua vida, você vai fazer isso? Porque eu escuto muito as pessoas falarem, eu quero ficar rico. Eu pergunto para elas, você quer ficar rico?
você precisa ficar rico ou você está disposto a apostar a sua vida que você vai ficar rico? A maioria para ali no preciso. Apostar minha vida? Você apostaria sua vida que daqui a 10 anos você é milionário? Quer ver? Jean, você apostaria sua vida que aos 30 anos você é milionário? KJ. KJ. Aposto. Aí, ó, tá vendo? Isso Skin aqui, the ó. game, tá rolando isso aí já. Ah, é? Skin the Puxa game. vida. Eu ainda não cheguei nesse nível. Só que assim, E o que falta, Milton, pra você chegar nesse é nível? mentalidade, né? É. Coragem. Determinação. Para isso você tem que investir, eu imagino. O maior ativo que nós temos se chama mente. 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 Inclusive na minha palestra, né, de quinta-feira agora, dia 27 de abril, nós vamos fazer algumas atividades lá que vão demonstrar esse nível de mentalidade, né? Hoje existem 4 níveis de mentalidade: sobrevivente, executor, empreendedor e mente de destino. A diferença principal do 2 para o 3 é exatamente, né, de executor para empreendedor é coragem. Né? E do 3 para o 4 é coragem racional. Porque o 3 ele ainda é emocional. Certo? Então me falta coragem para apostar a vida para ser um milionário. É que é um fato, né? O que eu sempre gosto de pontuar. Porque você precisa realmente linkar com o teu propósito, né? O que você quer para você, o teu propósito, porque precisa fazer sentido essa aposta, né? Sim. Porque é o que eu sempre digo, não é o fato de ser milionário, né? Mas eu vejo hoje... É que quando a gente começa a entrar na linha de propósito, a gente vai além, né? Mas hoje o meu propósito que eu tenho, que eu sigo muito forte para mim, é tornar todo mundo ao meu redor melhor, inclusive eu, né? E sempre com inclusive eu. Esse é um belo propósito. Exatamente. Certamente. Então isso é o que me move, né? E é o que me faz levantar da cama de manhã, porque eu penso muito em tornar a vida... E o melhor que eu digo não é só com dinheiro, mas é espiritualmente, financeiramente, mentalmente, com, né? Mas aí encaixa com o meu propósito, que eu sei hoje que com mais dinheiro, com o que eu fizer da minha vida, dos meus projetos, das minhas coisas, que eu consiga tornar a vida das pessoas ao meu redor e a minha melhor, é algo que me move. Então, por isso do fato de você apostar a sua vida nisso, porque é o que a gente fala, não tem problema nenhum você não viver sem ser um milionário, entendeu? Sim. Porque você precisa encontrar a tua felicidade, que a felicidade não tá no dinheiro. A gente comentou isso no primeiro episódio, que a felicidade não é no dinheiro, que pois o fato de o dinheiro ela pode ser um nitro, um impulsionador. Você pode conquistar algumas coisas através do dinheiro, mas se você não for completo, feliz e ter um propósito, estar preenchido, o dinheiro... Existem vários casos disso aí, né? Por exemplo, as crianças, né? Criança não tem dinheiro e Eu acho que esse é um dos melhores exemplos para fazer essa analogia, né? Exatamente. A criança feliz não tem dinheiro, né? Exatamente. Então você já é completo, você já tá Sim. feliz, e é isso que você precisa. Porque se você acha que é o dinheiro que te falta para te fazer feliz, é óbvio que não. O teu vazio vai continuar e existem N exemplos disso. Então, uma vez que você tá feliz, que você tá... Porque eu sempre vejo, hoje mesmo eu não sendo multimilionário onde eu quero chegar, eu já vejo que à medida do que eu posso, não só em dinheiro, eu torno a vida das pessoas ao meu redor sempre um pouco melhor. Seja em vários aspectos, né? E faz link com o meu propósito, né? Muito bom. E Milton, Oi. do início da sua carreira lá no jornalismo, né, pro jornalismo de hoje, mudou muita coisa? Eu lembro de uma foto que eu vi recentemente, onde tinha o helicóptero, né, o piloto, câmera e a câmera, né? Sim. E que todos eles perderam o emprego pro drone. Né? Sim. E teve essa evolução, né? Teve muita mudança do início lá da sua carreira? Olha,
As mudanças ocorreram na questão, como você mencionou, estruturais, né? Mudaram os meios, inclusive. Nós não tínhamos, alguns anos atrás, não tínhamos meios digitais, como nós temos hoje, como o podcast, por exemplo. Não existe. Podcast era o rádio mesmo, né? O podcast é um programa de rádio, em outras palavras. Era o rádio só tinha este meio de comunicação. Hoje nós temos várias possibilidades. Mas eu acho que a forma de fazer o jornalismo em si, na sua essência, não mudou nada. Você precisa continuar entrevistando as pessoas, você tem que ir aonde os fatos acontecem, você precisa continuar escrevendo, gravando, editando, tudo isso acontecia lá atrás também. Mudaram os mecanismos. Hoje temos a disponibilidade de tecnologia, mais rapidez, mais agilidade. Isso mudou. E os novos meios que existem. Mas a forma de fazer, a apuração em si, construir a matéria, isso não mudou. Continua sendo a mesma essência, não é? Isso não vai mudar também tão facilmente. Entendi. Você tem que continuar contando a verdade dos fatos, com ética, com moral, essas coisas todas, né, que nós temos que observar. Eu vou E cutucar. Você Pode? também, eu vou cutucar, né? Pode cutucar. E essa vibe, Sim. provavelmente ou não sei, você vai falar melhor, sempre existiu ou não, desse dito termo fake news de hoje em dia, ou também algo que eu quero que você pontue junto do que a gente chama hoje de politicamente correto. Sim. Mudou alguma coisa nesse sentido? Ou... Não mudou nada também. Fake news sempre existiu. Os primeiros jornalistas eram os padres, por exemplo, que levavam a notícia de um lugar para outro, que ele andava lá 3, 4 dias para levar uma informação. Muitas vezes ele levava uma informação errada, levava uma fake news. Já existia naquela época. O que existe hoje? Existe mais facilidade de espalhar as fake news. E aí entra, inclusive, o nosso trabalho. Muitas vezes nós temos que apurar uma falsa informação, trazer a verdade dessa informação ou desmentir uma informação. Nós temos mais trabalho por conta disso hoje. Que as mídias sociais ajudaram a disseminar com maior velocidade as fake news. Mas elas sempre existiram. E a questão politicamente correta também sempre existiu. Sempre alguém quer... Porque nós, muitas vezes, somos massa de manobra. Muitas pessoas se aproximam da gente para veicular informações do interesse delas, enfim. Nós temos que, muitas vezes, tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes tem outros interesses por trás, e tem interesses econômicos, políticos. É difícil, muitas vezes, sabe? Mas isso sempre existiu também. Mas, claro que talvez agora, com essas novas formas de comunicação, Jorge, tem mais possibilidades, né? Milton, Sim. duas coisas que você me falou e que eu concordo, Uhum. né? No nosso bate-papo off, antes lá no seu trabalho ainda, Sim. você me disse uma vez, eu sou o melhor. Rola um bate-papo. Ó. Claro, assim, rapaz, claro. Você nem ouviu o KJ. Esse KJ, eu vou te falar, É. né? A gente não tava batendo papo aqui antes. E aí você me falou lá que você, né, é o melhor jornalista da nossa região. Não, eu não sei. Só que a sua frase não foi usei exatamente esse termo. Sim, eu vou usar exatamente palavra por palavra. Não querendo me gabar, mas eu sou o melhor jornalista da nossa região. Eu mais atuante. Eu concordo com essa questão da gente se valorizar. Melhor eu não posso não ser, mas o mais atuante eu acho que eu sou. Mas... Não. Homem do céu, se você Jorge. é o melhor, Milita, Jorge. Fala! Agora. Milita. eu Milita. sou o melhor. Não, Milita, isso é muita milita. prepotência nesse caso. Né? Mas por quê? Eu aprendi que... Você não se considera o melhor, Não, então? Eu acho que assim, que todo aquele que se exalta, tá? Isso é bíblico, inclusive. Todo aquele que se exalta, um dia será humilhado. Uhum, Todo aquele que se humilha, um dia será exaltado. certo. Então, eu não quero me exaltar, né? Eu faço o meu trabalho. E eu procuro fazer bem feito. Quem é o melhor jornalista, então, que existe Não sei. na nossa região? As pessoas podem dizer. Na talvez. sua opinião. Tem vários na região. Na minha opinião, Milton Lenk, ok? É bondade Aí, sua,
KJ. Não, você sabe que Eu gosto de fazer meu trabalho bem feito. Isso, eu sou meio perfeccionista. E às vezes eu sofro com isso porque às vezes eu quero que os meus colegas façam melhor também. Então, muitas vezes eu sofro com isso, porque eu quero fazer algo perfeito, quero trazer o melhor para o meu ouvinte, o melhor para quem me assiste nos meios sociais, trazer o melhor resultado daquilo que eu estou produzindo, não é? Mas você sofre Dentro das de que limitações maneira? que a gente tem, né? Mas Pode elaborar isso? Como assim? De que maneira que você diz que sofre? é que às vezes tem limitações, né? Então a gente sofre. Que tipo de limitações? Técnicos, humanos, todas as limitações possíveis, né? Mas como diz o Cortella, faça o melhor com o que você tem, né? Eu falo muito essa Faça- frase pra minha faça filha, eu o seu pergunto pra melhor ela. Você tá fazendo, Giovana, o seu melhor ou você tá fazendo o possível? É. Não, Peraí, ela fala isso. eu tenho essa frase anotada, porque eu tenho um trelo de frases, tá? Sério, eu tenho um trelo de frases que é muito bom, cara. Você consulta isso? Sim, direto, cara. Eu tenho um trelo aqui com frases que me motivam e tá, Tem- tá aqui. Olha aqui, ó. Você já escreveu o e-book aí? Faça o teu melhor na condição que você tem, Exatamente. enquanto você não tem condições melhores Essa é a para frase. fazer melhor ainda. Essa Está é- aqui no meu trelo de frases. Essa é a aqui. frase. Perfeito. Parabéns. Agora me conta, e seu e-book aí de. Que dia que sai? Vai sair, cara. Sabe Vai qual sair. e-book que eu tô falando? Vai sair, cara. Aquele que a gente tava conversando lá na casa do Então, Renan? muitas vezes, né, KJ, Jorge? A gente muitas vezes se. Como é que é? Como é que foi a Não, frase? ele precisa lembrar de algumas coisas. Ele tá Sempre. Não, cutucando. não tem como fazer um podcast em paz do lado do meu parceiro. Não tem como. Podcast, cara, é e-book de empreendedorismo, cara. Renan, Felipe, Lázaro, vocês estão ouvindo a gente aí? O e-book lá da conversa era de empreendedorismo? Claro que sim. Claro que sim. Na próxima. Funciona e-book, Jorge? As pessoas leem? Olha, eu não sei se as pessoas leem. No Brasil nós temos uma grande dificuldade, né, de leitura. Eu leio bastante. Eu leio pelo menos 3 livros por semana. E-books? Não, e-books não. É. Mas eu acredito que e-book funciona, porque normalmente é um livro mais resumido, né? O resumo do livro, né? Sim. E aí as pessoas têm mais facilidade, né? Pra... E eu, ler, assim, ó, eu não sou nenhum leitor nato, eu gosto de livro, gosto da cultura de ler e tal, só que eu não consigo no celular ou no tablet ou nos Kindles da vida, não é a mesma vibe pra Eu mim. gosto do físico, porque você pode sublinhar, por exemplo, mas o eletrônico tem a possibilidade de você ler uma palavra que você não está muito familiarizado com ela, você já clica ali e já tem as possibilidades de saber o que significa. Então essa acho que é uma boa no Kindle boa tem vantagem, realmente né? isso. Né? Você clica lá na palavra. Enquanto você lê ali, você tem que ir lá no Google pesquisar, enfim, né? Mas eu gosto da vibe da leitura de livro físico mesmo, pra mim é algo que sei lá. Mas o e-book, ele popularizou agora principalmente com a internet, né? sim. Se você for ver, grandes pessoas já fizeram muitos milhões vendendo vários e-books que não agregam nada a ninguém, né? Com simples tradução dos Estados Unidos chamados de PLR, com coisas que não, né? E ganharam vários múltiplos de milhões vendendo 8 dicas de emagrecimento em 7 dias, né? É o tipo de e-book que você vê na internet hoje em dia. Você vende fácil, né? Exato, só que assim, poxa, galera que tá me escutando, não caiam nessa, tá? Não existe esse tipo de milagre aí, quase tá? que golpe isso daí, né? Exatamente. Se a gente começar a ver, é venda de uma mentira, né? Exatamente. É uma venda de uma mentira. Perfeito. Eu teria vergonha, de verdade, de produzir um conteúdo que está sendo vendido e não cumpre com aquilo que foi, né, com o título dele, né? Como emagrecer, né, em 8 dias. A gente vê dessas, né? Você vende e tem gente que compra. Né, tem. É que daí a gente tem a vibe do bom e do mau marketing, né? Tem não no sentido do trabalho, mas no sentido de você
Tem uma frase de um cara que eu escutei uma vez que ele falou: beleza, vende, é bom, tem marketing, mas funciona, né? Então, tem muito desses produtos que a gente vê que até Sim. vendem rios de dinheiro, vendem um monte de coisa, Uhum. só que no final é um produto que não É. funciona, né? Nesses quase 30 anos seu, né, de jornalismo, Uhum. você já passou por alguma... Quais foram as coberturas mais marcantes, assim, em sua vida? Esses 30 anos aí. Sei lá, são muitas, né? Mas assim que algumas. Eu fui repórter também, esportivo, já também. Aí eu, por exemplo, entrevistei grandes craques do futebol, Roberto Carlos, Bebeto, né? Roberto Carlos, lateral esquerdo? Por exemplo. A gente fez um jogo da seleção brasileira, né, em Florianópolis, na ressacada, né? E a gente foi para. A gente fazia jogos da dupla Grenal. Eram, assim, coberturas interessantes, né? Você vê ali ao vivo teu craque, por exemplo, e fazer cobertura é bem interessante, né? E da música, você já entrevistou alguém, assim, que... Sabe que eu fiz uma entrevista incrível. E a melhor entrevista de todas foi com o Alok, que eu fiz uma entrevista. Um Alok? Sabe que tipo de entrevista eu fiz com o Alok? Não, ixi. Entrevista muda. Como foi isso? Isso foi muito louco, cara. O Alok fez um show aqui em Três Istilhas, chegou atrasado e eu fiquei até o final para fazer entrevista com o Alok. 4 da manhã eu fiz entrevista com o Alok. 5 minutos, mais ou menos. 3 minutos eu acho que ele tinha pra gente. Aí eu tinha um equipamento emprestado de um colega meu que estava fazendo a cobertura no evento e eu não estava muito familiarizado com o equipamento dele. Gravei em vídeo e áudio. E adivinha o que aconteceu? Gravou só o vídeo. Não gravou o áudio. Essa foi uma entrevista marcante. Poxa! Cheguei aí louco para editar, nem fui para casa, fui direto pro estúdio, 5 da manhã. Fui editar a entrevista. Aí quando coloquei quando pus no computador, rodei o vídeo lá, não tem volume, coloquei volume lá mas tinha volume lá na caixa de som. De novo, quando eu vi tava mudo. Aí tinha uma pessoa que gravou com o celular a entrevista. Aí eu liguei para a pessoa, você tem a entrevista? Manda para mim. Pensei, talvez tenha um áudio mais ou menos no celular da pessoa. Só que ela estava muito longe, tinha muito barulho no ambiente, também não deu. Infelizmente, não, só a foto, eu com o microfone, consegui postar, né? Mas, Milton, Sim. se você tava E uma lá... entrevista legal, só para concluir, foi com o cantor Amado Batista. Inclusive lá no meu canal, é o vídeo mais visto. Qual que é teu canal? Meu canal é Milton Lenk mesmo. Que no meu YouTube nome, né? Escreve Lenk? Lenk se escreve L-E-L-E-M-K-E. Olha aí, Milton Lenk. acabei de receber a informação da nossa produção aqui no meu ponto de ouvido, que vai estar na descrição aqui do... Sim, Já tá targetinho, mas vai estar na descrição do episódio no YouTube. Eu também sou meio que youtuber, né? Aproveitando. Aí, ó. Conta isso aí pra gente, então. Vai lá. Eu criei um canal no YouTube 2006 já. 2006? Na época só podia... Já tinha YouTube nessa época? Sabe quanto você podia postar esse episódio? Não ia no ar naquela época. Porque o vídeo só era de 10 minutos. Era o máximo. Mas eu me inscrevi, fiz o canal e postei um vídeo, fiquei muito tempo sem fazer nada no canal. E agora, nos últimos tempos, retomei o canal, né? Então, já está crescendo, já tem alguns inscritos lá. E É legal isso. E o Amado Batista está me ajudando dando um upgrade no meu canal lá. Fãs do Amado Batista que chegarem até o nosso episódio através do vídeo, muito obrigado, tá? Se inscrevam no nosso... E eu vou aproveitar, agradecer os nossos patrocinadores também, né?
Você quer... Jorge, você vai agradecer os patrocinadores agora, vai. E eu vou tomar uma água, Isso aí, água ó. cristal, ó. Cristal, possível patrocinador. Muito obrigado, os nossos patrocinadores, aqueles que realmente acreditaram em nós, nesse nosso projeto, né? Posto Planeta, Leia, Tecnologia e Estética, Naka Sushi, aonde eu aprendi a comer sushi, porque nem disso eu gostava, mas no Naka vale a pena, pessoal. Isso não é propaganda Não é propaganda, enganosa, não. não. É real, porque eu vivi Eu isso nunca aí. experimentei sushi na vida. Olha aí, nós vamos mudar isso aí no final desse episódio aqui, né? Então, tudo vai mudar. E, gente, aproveitando, pegando a deixa, se inscrevam no nosso canal, tá? Deixem o like, compartilhem esse episódio, mandem aí pros amigos, porque é esse tipo de coisa que motiva a gente, tá? É É verdade. esse tipo, né, meu? Você que tá entrando aí também, Exatamente. que na verdade tá muito maior que nós já, é o que motiva, né? Exato. Que é um trabalho, digamos, de formiguinha e precisa dessa interação, a colaboração, porque aqui a gente está fazendo um trabalho para ajudar as pessoas, né? Exatamente. É um trabalho para levar conhecimento, conteúdo com qualidade. Então vale a pena, pessoal, compartilhar, socializar isso, não é? Ô Milton, nesses Sim. anos todos aí de jornalismo, qual que foi a situação assim que você passou que foi mais difícil, assim? Porque a gente vê tanta tragédia, né, Sim. nessas notícias aí. E qual que foi a sua entrevista ou situação mais difícil, complicada, emotiva, assim, que você teve que cobrir? Eu acho que foi numa entrevista coletiva também. Tinha 2 assassinos na entrevista coletiva, mais uma pessoa que era o mandante. Uma pessoa contratou 2 bandidos, enfim, mandou executar uma outra pessoa. Aí eles foram presos e o delegado lá em Chapecó. Não sei se vocês sabiam, mas o Chapecó, na época, era a cidade mais violenta de Santa Catarina. Não fazia Não ideia. sabia disso. Houve um período que em Chapecó era a cidade mais violenta de Santa Catarina. Hoje está um pouco menos. Morria uma pessoa por dia, assassinada, pelo menos, em média. E tinha mais ou menos uns 15 jornalistas também, repórteres, quando foram apresentados os caras, os assassinos. Ó, aqui estão os caras. Ninguém teve coragem de fazer pergunta. Nem eu. Eu estava esperando alguém iniciar a fazer a pergunta. E os caras eram mal encarados mesmo. Tinha cara de bandido mesmo, sabe? Aí apresentaram, o delegado pediu para eles erguerem o rosto para fazer fotos, né, para apresentar para a comunidade, que foram presos os caras. Eles tinham matado um vereador na região, uma pessoa famosa, conhecida na região, e o caso repercutiu muito. Aí, depois de apresentados, o delegado mandou para a cela, voltou. Aí eu disse, meu Deus, ninguém fez pergunta, não dá assim, né? Eu disse, delegado, a gente podia fazer perguntas para eles? Sim, claro. Trouxe eles de volta. E eu com medo, imagina, você pode ser marcado pelo indivíduo, né? Aí frente a frente. Aí eu fiz 2 perguntas, até porque os demais colegas tiveram coragem de fazer perguntas também. Então foi um momento bem difícil, bem complicado. Você lembra quais Com foram as receio, com perguntas? medo. Hein? Você lembra quais foram as perguntas? Ah, acho que as triviais, assim. Por que você matou, como você matou, enfim, né? Lembra da resposta? Tinha 2, um não respondia nada, só um respondia. Só um respondia. Situações que um repórter passa também, né? Exatamente. Quando que você sentiu, assim, qual momento que você sentiu que você realmente estava cumprindo com o seu destino? Com o seu propósito no jornalismo? Olha, eu acho que eu senti isso, de fato mesmo, depois que eu vim para Três Istilhas, sabe? Essa é uma outra questão interessante. Então conta. Eu não escolhi, assim, deliberadamente
eu vou para Três Itilhas porque eu quero trabalhar em Três Itilhas. Simplesmente surgiu a oportunidade. E aí pode, talvez, novamente entrar aquela questão lá do destino, não é? Um dia eu estava sentado na praça, tomando chimarrão, vi aquele monumento do ministro André Astadler. Olhei para ele e disse, ó, cara, é por você que eu estou aqui hoje em Três Itilhas. Que legal. Não é? Foi ele que desbravou aqui, ele que trouxe as pessoas para cá e aquilo cresceu, e em função disso surgiu a rádio mais tarde, e por isso eu também estava ali. Eu falei com ele, ó, cara, é por tua conta que eu estou aqui. Interessante, é por causa né? dele que eu tô aqui também. É? Não, então, pode ser destino, pode ser coincidência. Você enfim. acredita em coincidência? Eu acho que coincidências, acho que são casualidades que acontecem em função de várias questões que acontecem na vida da gente, mas coincidência mesmo, acho que não existem, né? Destino, talvez, né? Mas eu senti que eu estou na profissão certa, respondendo a sua pergunta, quando eu vim para cá, 10 anos já estou aqui, né, em Três Itilhas. Eu me sinto hoje um cidadão três-itilhense. Eu sinto que eu sou de vocês também. Porque aqui eu estou aqui cumprindo exatamente um papel ao qual eu acho que eu fui designado a ser, né? Porque hoje o que eu mais gosto de fazer aqui em Três Itilhas hoje é contar o dia a dia do nosso povo, da nossa região, enaltecer as nossas tradições, as nossas culturas, né? Eu acho que essa é uma das minhas funções hoje. Divulgar a nossa cidade para todos os cantos do Brasil e do mundo, né? E Milton, eu vou Então, eu te estou falar. cumprindo minha missão, eu acho, nesse aspecto. Nesse aspecto, nós temos um grande trabalho. Né? Eu que viajo para os grandes centros aí, e quando eu falo para as pessoas onde eu moro, 13 Itilhas, as pessoas normalmente me pedem para repetir o nome umas 5, 6 vezes. Uhum. E aí, na hora que elas entendem o nome da cidade, elas me perguntam, tá, mas fica onde isso? E aí eu falo, perto de Joaçaba, perto de Videira, e as pessoas fazem assim com a cabeça, não sei onde que é. Aí eu tenho que falar Lages ou Chapecó. Uhum. Então um desafio que eu vejo para nossa cidade é exatamente esse. Ser conhecida. Né? Até num dos nossos projetos aí de trazer grandes nomes, né, do digital para Três Itilhas, ele pega nessa dificuldade da logística, né? Uhum. O aeroporto mais próximo nosso é Chapecó e trânsito de lá para cá Mais ou menos Simples, 2 horas e meia, 3 horas, 3 depende horas. do dia, né? Isso. E você tem alguma ideia de como que a gente pode divulgar mais a nossa região para que ela seja conhecida fora aqui do meio oeste de Santa Catarina? Eu acho que de certa forma, de alguma medida, algumas pessoas até conhecem Três Itilhas, mas em larga escala não, né? Uhum. A gente tem um desafio muito grande. Não sei também se essa é a vontade da cidade, né? Sim. Afinal de contas, nós queremos nos tornar conhecidos em todo o Brasil, vamos trazer mais gente para cá, tá bom assim? Qual é? Tem um plano Né? de desenvolvimento em andamento ainda do DEL. Sim. E esse plano de desenvolvimento, você está a par dele sobre os próximos 20 É um anos? programa que planeja a cidade para 20 anos, né? De forma organizada e sustentável. Essa é a meta, né? Desenvolver a cidade de forma planejada e sustentável. Hoje se fala muito nessa palavra, sustentabilidade. Nós queremos ser uma cidade planejada e com sustentabilidade daqui a 20 anos. E nesse viés também entra, evidentemente, a questão divulgação, mostrar a nossa cidade, os nossos potenciais turísticos, especialmente para fora, né? Porque para trazer gente, as pessoas precisam saber onde nós estamos e o que temos para oferecer, né? Exato. E aí talvez está um desafio nosso também, né? Divulgarmos mais a cidade. Mas isso custa, né? Não, exatamente. Né? Isso custa. Isso custa. Isso é investimento, talvez, né? Com E certeza. precisa ser feito, né?
Precisamos escolher bem aonde investir para que gere retorno. Uhum. E, KJ, Fala. Eu vou abrir uma live agora no meu. Ó, cara, eu adoro fazer essas novidades ao vivo, né? Eu vou abrir uma live no meu Instagram agora, velho. Ó, tô abrindo. Enquanto a gente grava aqui o episódio, eu acabei de abrir a live aqui. Vamos ver se alguém entra. eu vou entrar Também pra pra ele não gente. ficar sozinho. Obrigado. Entra ali só pra mim não ficar sozinho, tá? Por favor, obrigado. Também pra ver se a gente tem algumas perguntas ao vivo, já que hoje é um programa gravado, né? Do senhor Milton Lenk. É só KJ, Milton a Lenk? foto da sua namoradinha apareceu pra mim, É velho, Milton na primeira Vander. tela aqui, ó. Ai, que absurdo, que Vou falar pra ela absurdo, entrar ao cara. vivo aí. Aí, Ela já tá na galera, live, já. aqui, ó, vou É mostrar quem que Milton tá aqui Vanderlei, hoje, viu, aqui, ó. KJ? Milton Vanderlei Lenk, dá oi aí pra Oi, galera pessoal, ao vivo tudo bem aqui, aí? ó. Estamos na gravação, galera. A gente tá na gravação do episódio que sai amanhã, mas a gente tem um compromisso amanhã, então esse episódio está sendo gravado. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma zoeira, já deixem aí, porque dependendo do tipo da zoeira, a gente vai pegar um Milton aqui agora, aqui, né? Lá no Facebook é Milton Vanderlei Lemke. Milton Vanderlei Lenk. É. Mas, Mas Milton, não. Ah, e vai ficar nessa vida de jornalista até quando? Tem planos aí pro futuro? Como é que tá essa... eu vou ser jornalista até o último suspiro da vida. Até o último suspiro da vida? Bem prático, bem rapidão. Assim, Aqui em Três Tilhas? não Tem sei. algum outro Não, pode ser em outro lugar. Em outro lugar? Não, talvez algum outro lugar me chame. Talvez o destino me mande a desbravar outros lugares do mundo. Eu gosto muito de viajar. Você não... gosta de viajar, não? Ah, viajar é conhecer o mundo, né? Conhecer lugares, pessoas. Nossa, mas É. você já imaginou fazer... Aliás, para ser jornalista, você precisa gostar de pessoas, primeiramente. Uhum. Acho que ninguém consegue ser um bom jornalista se não gostar de pessoas. Porque as notícias, as informações só acontecem onde tem gente. Onde não tem gente, não tem notícia. Mas e as inteligências artificiais agora? Ah, mas elas se baseiam em quem? Em pessoas. Elas buscam informações criadas por alguém, né? Elas não conseguem... Se inventar já é fake news, não é? Mas... Você não tem notícias da Lua, por exemplo. O que você tem de notícias da Lua? Da Lua? É. Não Que- tem, porque não tem ninguém lá. Só quando vai alguém lá buscar um minério para fazer uma pesquisa. Aí tem notícia. Mas teve gente lá. Então, notícia só existe onde tem gente. Informações só existe informação onde tem gente. Mas então... Por como isso que nós você- temos eu- informação Por isso de você marketing? precisa gostar de gente. Se você não trabalhar, não gostar de gente, você não consegue extrair o melhor delas. É impossível. Tem que gostar de gente. Essa é a premissa. Ó, você que vai entrar para o jornalismo, se você não gostar de gente, esqueça. Eu acredito que isso é uma premissa para a É. vida. Se você É, não gostar de sim. gente, você... Mas tem gente que gosta mais de máquinas, né, de computador, essas coisas. Né? Você sabe que eu fui o inverso, né? Eu sempre tive... Na minha cabeça sempre foi que eu amava computador, amava tecnologia e só isso aí. E eu falava, não me dou muito bem com gente. E foi totalmente ao contrário. Não, é verdade. Sim. Eu falo, não, vou pro foco aqui de programação, de tecnologia, porque eu quero me trancar na frente do computador e ser só isso aí. E no final foi bem ao contrário. Hoje eu vejo que eu me dou muito bem com gente, né? O Jorge falou, e a tecnologia ajuda a fazer as coisas. Ela é uma ferramenta que facilita a nossa vida. Mas sem a ação de pessoas, não existe nada. E o... Você tá a par hoje do metaverso? Sim. O que você acha do metaverso? Porque, pelo que eu entendi aqui, o KJ queria viver no metaverso algum tempo atrás. Só com avatar? Era, né? Não existia essa analogia na época, né? O que eu pensava era estar à frente num computador, num quarto fechado, sem lidar com pessoas. Eu me via meio que sendo Sim.
Tá, programador, né? O cara que só lida ali com o computador e Sim. recebe informação por e-mail, seja lá qual for a forma, e não tem contato com gente, assim, né? O que mais se fala no momento é o chat GPT, né? Que vai fazer, dizem que vai fazer até o trabalho do jornalista. Eu não creio. Ele pode ser um auxiliar, ele vai te ajudar, vai facilitar a vida do jornalista, mas ainda não vai fazer. Porque se você, por exemplo, fizer uma palestra agora, de noite, eu amanhã cedo quero uma notícia sobre a sua palestra. Se ninguém escreveu nada sobre a tua palestra, nenhuma tecnologia, por mais inteligente que seja, vai ter a informação do que você falou lá. Se ninguém escreveu, se ninguém filmou nada, não vai existir. Ele vai buscar onde? Ele vai buscar onde foi publicado em algum lugar, Eu conto ou em você algum conta? meio. Você conta. Eu A já não ser falei que, a não demais ser que hoje. seja biônica, a não ser que seja uma tecnologia biônica que esteja, sei lá, né? Meu amigo, Ainda o jornalista vai ser necessário, especialmente o jornalismo em pequenas cidades, o jornalismo local. Ele não vai perder nunca seu espaço. Em grandes centros, onde tem 1000 pessoas fazendo publicações, ele vai conseguir fazer, inclusive, uma notícia de um fato que aconteceu há algumas horas, por exemplo. Porque várias pessoas fizeram publicações nas redes sociais, então ele vai buscar ali a informação. Mas aqui em Três Itílios, eu não sei, por exemplo. eu acredito que quando você é o melhor no que você faz, pode existir qualquer inteligência artificial que nunca vai te substituir. E como você é o nosso melhor jornalista, É que entrando nessa vibe de inteligência artificial, eu sempre digo que para nós que crescemos sem, né, que hoje utilizamos como uma ferramenta que otimiza muito o nosso trabalho, é legal. Agora, eu tenho um pouco de medo, sinceramente, assim, por pessoas que utilizam ela sem conhecer da onde vem. Digamos assim, exemplo chulo, um cálculo matemático, que só dependa dela, que não entenda da onde vem o 2 mais 2 é 4, entendeu? Sim. Hoje ela se torna uma ferramenta como uma calculadora, mas você precisa entender essa teoria. E eu percebo muito que a gente que já passou por tudo isso, aprendeu, lidou, como o exemplo que eu sempre dou, já teve na trincheira, é legal, porque otimiza bastante o teu trabalho. Agora, Exato. a galera que tá crescendo com isso me preocupa um pouco, entende? Porque assim, é muito forte. É um negócio de outro mundo e tá Sim. cada vez evoluindo mais. Hoje ela tá fazendo coisas já que são, entre aspas, inacreditáveis. E o passo que deu de 1, 2, 3 anos para cá, que foi liberado para nós, foi gigantesco. Né? Exatamente. Mas eu tenho um pouco de temor. Eu gosto de tecnologias. Eu acho que eu sempre fui fã. Eu sempre acompanhei os avanços tecnológicos porque eu acredito que ela é um aliado. Mas, como você disse, Jean, eu acho que essa nova geração, por exemplo, vai crescer já nesse ambiente. E para ser, por exemplo, um bom jornalista, ter essa presença que nós temos agora, por exemplo, esse tete a tete, face a face aqui, de repente isso tudo vai ser dispensado. Mas eu acho que para produzir um bate-papo legal, uma boa conversa, extrair o melhor do teu entrevistado, por exemplo, você tem que ter esse contato. Essa presença física ainda vai ser indispensável para fazer um bom trabalho, pelo menos. Você pode fazer um trabalho artificial, usando a palavra inteligência artificial, vai ser artificial mesmo, né? Não vai ser algo mais sentimental, mais profundo, né? Você não tem essa presença. eu acho que nós já tivemos um exemplo disso, né? Desse artificial. Só a gente pegar a pandemia aí de 3 anos atrás, quando as nossas interações era por videochamada, né? Era artificial. Sim. Não era a mesma coisa claro. disso daqui, né? Desse tete a tete aqui, desse O olho no presencial. olho, a presença, isso aqui muda, né? Exato. Eu pego o exemplo do meu escritório, né? Da Veroc. Nós, desde o começo, antes da pandemia, sempre fomos digital. Só que eu tenho uma frase muito forte. Digital é diferente de virtual. Então, hoje a gente luta extremamente para colocar os humanos no digital, para tornar os humanos ou os negócios ou as empresas digitais, mas não virtuais, entende?
Então, esse lance da inteligência artificial, de deixar tudo mais artificial, segue nessa linha que eu sempre falei. Nós, na Veroc, sempre fomos do digital, então se adaptar quando teve a pandemia, a videochamada, a reuniões à distância, a home office, não foi difícil, porque a gente já vivia isso. Mas mesmo assim, você pode ver todos os grandes, as grandes que chamam Big Techs, né? Facebook, Meta, enfim, Spotify, todas Sim. essas Big Techs foram tudo pro home office, né? Lançaram ali tudo home office, não sei o que, agora esse é o futuro, daí veio a pandemia. Se você começar a ver agora, tá todo mundo já indo contra a maré, Exatamente. voltando contra isso, porque Uhum. não é a mesma coisa. E eu digo para vocês, eu não sou contra o home office. Eu gosto da vibe híbrida, que eles chamam hoje. De você até ter um home office, porque você consegue, às vezes, ganhar tempo, né? Exato. De alguém ter... Porque, assim, você pega grandes centros ou grandes locais que você perde muito tempo com o translado, só que não tem como você manter isso eternamente. Você precisa, Sim. eu não sei se lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez. Não sei qual é o lance melhor, isso eu não sei dizer, Sim. mas eu gosto da vibe híbrida. Você poder se encontrar, você poder estar aqui, você tocar, você ver Sim. reação. Isso faz a diferença, né? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que dá para fazer esse casamento. Por exemplo, se eu quero entrevistar alguém de Florianópolis, eu posso fazer isso por vídeo, não preciso ir até lá. Então, nesse aspecto, ajuda bastante. Ou eu fiz uma matéria durante o dia, não deu tempo de terminar, eu posso levar para casa o trabalho, continuo editando em casa e deixo pronto para o dia seguinte cedo, por exemplo. Então, é uma forma de aliar a tecnologia para o teu benefício, mas que não seja só isso, né? Então, Exato. na sua opinião, o futuro do jornalismo está assegurado. As inteligências artificiais aí não vão... Eu creio que, em boa medida, vai ajudar e eu acho que até pode esvaziar as redações de alguma forma, mas ainda a figura, a presença humana vai persistir, porque tudo ela não faz. Ainda vai, digamos, se tem acho que, por exemplo, um exemplo assim, tem uma sala de redação com 10 jornalistas, talvez vai sobrar 2 ou 3 ainda, né? Entendi. Tá. E... Porque eu acho que para contextualizar uma matéria, ela vai ser super interessante. Eu estou fazendo uma matéria sobre o KJ. O KJ lançou um novo produto, um novo podcast. Então, eu estou registrando isso, vou fazer uma matéria sobre isso. E eu quero saber quem é o KJ. Eu vou lá, eu pergunto lá para a inteligência artificial, faça um resumo da vida do KJ. Eu já tenho aquilo. Ninguém precisa mais fazer isso. Eu já tenho. Ele faz para mim direitinho, certo? O KJ é formado em não sei o quê. Aí já tem tanta experiência naquilo e eu coloco para contextualizar para o meu ouvinte saber quem é o KJ. Então, Só para não isso faz. Antes eu teria que pesquisar, ligar, tu se formou quando, onde se fosse. Mas só para não perder o fio da meada com o que eu comentei, só que você, se não tivesse isso, saberia fazer. Sim. Entende? Esse é o ponto que eu quero dizer. Se você não tivesse hoje, você saberia o caminho de ligar, de fazer tudo isso. É por isso que eu digo que ela se tornou o nosso trabalho extremamente eficiente, porque hoje você vai lá, pediria para ela fazer esse resumo, você tem isso, faz pronto. É aí que vem que eu falo do medo de quem tá nascendo nisso e só dependeria disso e não saberia o caminho do tipo assim, e se eu tivesse que ligar, pô. E de certa forma é preciso saber quem é o KJ, porque de repente a inteligência colocou algo que, não, isso aqui acho que não é do KJ, não. Por exemplo, eu fiz um teste lá no chat, GPT, por exemplo, perguntei quem é o Milton Lenk. O Milton Lenk é um cara que faz bastante trabalho voluntário, segundo eles lá. Eu faço trabalho voluntário, mas não é tanto assim. Que eu faço eventos, eu nunca fiz evento nenhum, por exemplo. Né? Eu perguntei se você fazia programa, você disse que não. Então ele criou uma meia notícia, meio fake news, na verdade. Colocou algo que eu não sou, enfim. Né? Exato, então você ainda precisa você tem ter que filtrar conhecimento. ainda, né? Exatamente. Né?
Só que eu acredito seriamente que vai chegar um ponto de que ela vai ser extremamente certeira e É, até melhor que Porque nós. a tecnologia é nova Exato, ainda, né? mas eu não gosto da ideia de pessoas não saberem o caminho. Da Sim. onde veio Uhum, isso, sim. né? Isso me assusta um pouco. As pessoas não saberem o caminho? Ah, falando em caminho, sabem como vocês podem Hum. descobrir o caminho do seu destino? Não, é o melhor caminho para o seu destino. Como que eles podem, Jorge Neto? Como se tornar o piloto do seu destino? Quinta-feira dessa semana, dia 27/4/2020. Quanto? Aí depende. Ao né? vivo na rádio, Aí eu falei depende. 2025. Você estava no futuro já, hein? O cara já tá lá, lá longe pilotando, né? É. Então, se o destino do seu dinheiro é para pagar a conta, você precisa urgentemente comprar o seu ingresso e participar da palestra Como se tornar o piloto do seu destino, dia 27 de abril. Hotel Dreislinden, tá certo? Quase. Treizen Dreislinden. Linden. Ou, Aê, ó. ou 13 Linden, tá? Ou 13 Linden Hoje eu aí fui pra galera. aportuguesado, né? Já. Ou 13 Linden, que horas? 19h30. Como é que a gente faz pra comprar ingresso? Bom, os pontos de venda são a 7 CDL e Veroc, ou também através das nossas redes sociais. Muito bem. Jorge Neto MM ou Li Costa Lima. Quem seria ali Costa Lima? Quem seria Li Costa Lima? Nossa, mas aí nós vamos ficar mais uma hora aqui falando. Em resumo, é o divisor de águas da minha vida. É a grande mulher que mudou toda a minha vida. É a diferença entre eu ser uma cigarra, que gastava tudo que ganhava, e eu me tornar uma formiga que aprendeu a multiplicar tudo que ganha. É Li Costa Lima, a minha digníssima esposa. Diferenciado, né? Uau. Cada vez que eu escuto essa história, eu penso em começar a namorar e casar. E eu fico muito orgulhoso de te ouvir falar isso. É verdade. Mas assim, uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo é todas as pessoas que eu conheci na minha vida de sucesso, entre elas Flávio Augusto da Silva, são pessoas que planejam a vida de cima para baixo. O que isso quer dizer? Sabe, KJ? Sabe? Não. Não. É a gente começar por Deus, família e trabalho. Toda vez que você estruturar a sua vida em Deus, família e trabalho e ter bases sólidas nesses 3 itens, você prospera e você tem paz. Quando você inverte essa ordem e coloca o trabalho acima da família, ou o trabalho acima de Deus, ou a família acima de Deus, dificilmente você vai ser uma pessoa próspera e vai ter paz. Você pode até ter dinheiro, mas você não vai ter paz e você não vai ser próspero. Então, as pessoas de sucesso com quem eu convivo e com quem eu analiso nos últimos 20 anos da minha vida, elas têm exatamente isso. Elas constroem a vida dela de cima para baixo. Elas planejam Deus, família, trabalho. Quando esses 3 pontos estão nessa ordem e em equilíbrio, você tem paz e prosperidade. E tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida hoje está ligado ou à prosperidade ou à paz. Eu quero mais dinheiro, prosperidade. Eu quero aposentar aos 32 anos, eu quero paz. Eu quero um carro novo, prosperidade. Eu quero uma casa na beira do lago para eu pescar, quero paz. Então, é muito importante a gente conhecer e planejar a nossa vida de cima para baixo, para que a gente tenha o melhor da nossa vida em todas as 4 áreas que existem. E lá na palestra nós vamos entrar mais nesse assunto e demonstrar de forma prática como que você faz para alcançar essas coisas. Milton, Deixa eu só fazer uma pergunta. Crê em Sim. Deus? Sim. Acredita em Deus. Tem essa pirâmide na tua vida? Não dessa forma. Viu? Mas tem qual que é a forma da sua?
Eu acho que hoje eu trabalho, estou invertendo essa pirâmide aí. Só que, Milton, Hoje eu vivo para o trabalho, digamos assim. Milton, Né? tem O um... meu foco, grande foco, claro, eu tenho meu filho. Acho que a minha prioridade número 1 é meu filho. Depois o trabalho. Tem um cara que eu admiro muito, que é quem eu, né, sempre vejo, o Joel, ou o Caio também fala isso, Caio Carneiro, que eles falam. A pirâmide tem que ser Deus, família e trabalho, né? Mas tudo bem se por Talvez- um tempo você inverter, entendeu? Porque talvez seja tem meu, momentos talvez da o vida, meu só que filho- precisa ter sim. data. talvez o meu filho seja, digamos, talvez não está bem nessa ordem, mas eu tenho que, digamos, formular bem essa ordem, né? Temos que planejar, né? Temos que planejar. Então vale a Mas- pena mas ir tem pra momento- palestra, Mas né? tem momentos que eu acho que eu vivo para o trabalho, muitas vezes. Às vezes eu acho que eu sou um workaholic, né? Né? Olha aí. Né? Milton, eu trabalhava 16, 18 horas todos os dias. A minha prioridade era o trabalho. Uhum. E acima do trabalho, a minha prioridade era o dinheiro. Era ganhar dinheiro cada vez mais. Eu era um servo do dinheiro. Ó que da hora, a galera começando a interagir na nossa live sem... Ó, isso aqui não tava combinado, tá, gente? Por isso que tá assim. O Clayton falou, concordo plenamente com essa ordem aí, ó. Que massa, né, galera? Ah. Começando a interagir na live aí. Galera, só pra quem pegou agora, a gente tá fazendo essa live no meu Insta, assim, do nada. Resolvi abrir no meio da gravação do podcast, porque a gente tava fazendo sempre os episódios ao vivo, mas aí a gente... vai ter um compromisso amanhã, é toda terça. Esse EP que a gente tá gravando aqui, vocês vão ouvir ele completo na terça, tá? 7h30 sai no YouTube com o nosso convidado aqui, ó. Milton Lenk. Mas Aí, é bonito ó. esse Mas homem, é né? bonito esse homem, né? Gente do céu. Mas a gente tá gravando hoje, segunda-feira, tá? Provavelmente mais alguns episódios serão assim, porque a agenda é corrida, né? E a gente vai manter a nossa palavra de toda terça vocês terem um episódio do Prosper Mind. Milton, expectativas pro futuro do jornalismo, o que você acha? Ah, viu? Acabou de chegar a nossa janta, inclusive. Fala que depois eu faço o Pix, porque agora chegou num momento... Ou paga, depois te pago. Nosso produtor pegando nossa janta. Olha, aí. como. Não, Pois eu não é. entendo essas pessoas que pagam as coisas no Pix, tá? Mas Pix não dá pera aí, cashback. Pera aí. Tá com o teu cartão aí? Não, Pera mas aí, pode levar meu pera aí. celular. Ô, Eduardo, calma, vamos resolver, quem sabe faz ao vivo. Espera aí. Espera aí. Ah, já foi, já era. Cara, você queria que eu fizesse que o meu tá em live aqui, Não. né? Tô sem o cartão. Você não meu tem um tá em reloginho live. assim, não? Pra Não, pagar você não também? quer me dar um de presente? Claro que não. Porra, que absurdo, cara! Então, tipo, Mas que absurdo! Falando em presente, e o meu presente de Páscoa? Nossa, Ué, você não foi buscar, eu dei pra outra pessoa. Que absurdo. Quanto Olha tempo? só. Não, hoje, A cara, Páscoa essa passou live quanto- hoje, ó. quanto tempo meu faz que passou Deus a do Páscoa? céu. Milton, 3 semanas eu já? convidei ele pra ir buscar o ovo de Páscoa dele 3 vezes. mas a gente Ele não tentou. foi buscar o ovo, não estava na casa dele pra eu entregar. O que eu fiz? Dei o ovo pra minha filha comer. Ah, tá. Ah, Ela queria chocolate, eu dei o ovo pra ela. Ela já Fez tinha bem. comido dela mesmo. fez bem, fez bem. Tá certo. E o meu presente de Páscoa você comprou? Cara, é que o teu presente Pois minha é, né? Fica amizade, cobrando as A pessoas minha pedindo amizade, presente. né? Não, você que ia me dar o presente, né? Brincadeira. Milton, expectativas para o futuro do jornalismo, o que você espera aí? Mais 30 anos você também? Não? Eu acho que sim, pelo menos, né? Ah, isso sim. Eu acho que o jornalismo não vai morrer, vai continuar existindo e teremos mais ferramentas como auxílio para produzir mais conteúdos, eu acho. Tem gente que tem alguns colegas meus com um certo receio, mas eu acredito que a figura do jornalista, aquele jornalista autêntico, vai continuar existindo. Aquele que vai contar histórias de pessoas, de locais desse Brasil afora. Vai ter espaço, com certeza. E eu pretendo continuar contando histórias de gente, de pessoas e de locais. Sabe, Jean, do que eu tenho vontade de fazer? Arrumar um motorhome e sair essa América Latina aí, ó. Fazendo umas lives, né? Contando a história das pessoas, porque eu também gosto de pessoa, né? Você vai me Que levar você junto acha? daí?
Só pra saber, né? Porque Ô, Lília. porque eu gostaria também de participar desse rolê e tal, né? Mas eu acho que Eu na sala também tem quero mais ir. gente Eu com quero ir esse, junto com esse também, né? sonho aí. Ô, Milton, você tem alguma ideia de modelo de motorhome que caberia nós três, sim, pra gente fazer um podcast na estrada? Aí, Nossa, véi! Agora Quebramos sim, ó. alguma coisa do equipamento? Pessoal, A galera desculpa que tá aí, escutando viu? de fone O de Jean não ouvido tem aí. noção das coisas, cara. Fica batendo na mesa e tá filmado, vocês vão isso poder é ver. uma que ideia foi. genial, né? Tipo um podcast lá na Amazônia, sei lá onde. No Chile, No Chile. nas Cordilheiras Né? dos Andes. Não, porque a galera faz muito o vlog, né? É, Que eles sim. grava É. assim. Agora, um podcast na estrada ia ser diferenciado, hein? Um projeto aí pra gente. A cara do O Eduardo. Jorge tá pensando. Não, mas. Não, mas eu tô pensando em. A Lília tá aí na live, olha. A Lilia. Eu não tô sei, acho pensando que como é não. que eu vendo isso pra Lília. Tem ideia aí, gente? Como é que eu faço pra vender essa ideia pra Lília? Que eu compro o negócio e a gente pode. E aí a gente só vai, né, cara? Só vai. Compra A aí gente, a gente vai ter que. o ter que alinhar motorhome, isso aí. arruma um Starlink via satélite. E Tá feito o aí a negócio. gente sequestra o Eduardo, né? Porque alguém tem que transmitir. A Ariane tava na live, tá? Só pra te avisar aqui. Ariane, sua namorada? É isso aí. Mas a viagem volta, pode voltar, né? É, Pra não, base, a gente né? Faz vai- uma viagem e volta pra base. Galera, é isso aí. Ah, não é isso aí. Eu vou ter um novo quadro no nosso podcast, tá? Eu não te avisei ainda, mas eu vou. Porque, por causa de você, Milton Lenk, eu terei um novo quadro. Quem é? tá na live aqui Que do show. Insta também vai ficar sabendo de um negócio do Ah. Milton Lenk agora. Então, Galera, peraí. agora eu vou pegar pesado, hein, Milton? O Ah, novo ô. quadro Pera aí. Me bota na live. é. Aceita lá. Peraí. Calma aí, galera, calma aí. É, porque ele tá dando informação que ele nem me perguntou se eu gostaria de participar, tá? Aceitou? Agora aí, vai tá? ser obrigado Não, a fazer. aceitou? Acho que tá carregando. Tá carregando cara. A aqui gente o vai negócio. fazer uma live Vamos dupla mostrar o agora. nosso convidado lindo, né, agora. Aí, ó. Ih, agora lascou merda. tudo. Não rolou. Ih, já não vai botei no rolar. mudo. Já. Como é que desliga? Eu já saí. já. Pronto. Não Aí. funcionou. Não rolou, galera. Não rolou. É, quem sabe faz ao vivo e não soubemos, né? Quem não Tipicamente- sabe erra ao vivo de tipicamente Não novo. soubemos, né? Hoje é o dia dos erros, né, cara? Tá, qual que era o... o novo quadro do podcast do Prosper Mind é o seguinte, tá? O novo quadro do Prosper Mind é o seguinte. Curiosidades sobre o convidado. Confesso que só tenho uma pergunta para esse quadro para você, Milton, mas vou me preparar melhor para os próximos convidados, tá? Desse podcast, se preparem. Milton Lenk. Fala. Milton Vanderlei Lenk. Fala, Gajota. Que história é essa de canhotinha de ouro? Canhotinha de ouro? De onde saiu isso? Canhotinha de ouro! Milton Lenk. Eu sou um cara que joga o meu futebol, né, Jorge? Inclusive falou que ia me convidar pro futebol e parece que é no dia que eu tô aqui no podcast. Daí não dá, né? Não, vamos mudar o horário, É na aí. terça-feira o futebol. De vez em quando eu faço um golzinho com a canhota. A canhota foi apelidada de canhotinha de ouro. Canhotinha de ouro. Essa foi uma novidade quando eu fiquei sabendo. Milton Que posição Lenk. que você joga? Eu jogo lá na frente para fazer gol, né? O Nem cara sempre da eu frente. Uma banheira? É, Romário lá? não é tanto assim. Eu volto também para apoiar. Você é marcadora, a canhotinha é marcadora. Mas também, eu vou para a né? esquerda. Às vezes eu vou para a direita para enganar, né? Um Denilson da vida. Mas aí quando o pessoal já me conhece, não adianta, né? Que eu puxo para a esquerda sempre para chutar. Meu Deus, galera, eu desabilitei o meu áudio aqui. Ô Milton, A galera do Instagram perdeu por causa de você, Jorge. É por causa dele, tá?
A gente foi fazer um teste ao vivo aqui antes, a gente linkou aqui, eu mutei o meu microfone e vocês perderam. Gente, vocês perderam, cara. A melhor parte da live agora é só assistindo esse episódio que entra no ar amanhã, tá? Às 7h30. Ó, eu fiz uma pergunta pro Milton agora, é final do episódio aqui, tá? Eu fiz uma pergunta, o quadro novo é curiosidade sobre o convidado, e eu fiz um negócio que é surpreendente aí, que a gente acabou de descobrir sobre o Milton Leite. Ô, Milton, curiosidade agora do Só Jorge pode ser Neto. alguém do meu time que contou isso. Né? Me Eu conta até uma imagino coisa. quem Não. foi. É verdade que você sabe cantar? Yes, man, I do. O que você gosta de cantar? Elvis? Eu canto Elvis, alguma coisa eu canto de Elvis. Dá pra cantar aí sem instrumento? Um Elvisinho pra gente? eu Uma vou virar a palhinha? câmera. Uma que eu gosto aí. do Elvis é Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. E assim vai. Nossa, E diz ele que era tímido, hein, gente? Mano. Nossa senhora. Nossa, velho. Milton, eu tinha que ter te conhecido 1 mês e meio atrás pra você ter sido cantor do meu casamento. Você sabe que eu cantei num casamento essa música. Não faz muito tempo, aqui em Três Itilhas. Está lá no meu canal, no YouTube, quem quiser ver. Ó, Olha, ó. É. O canal vai estar Ao amanhã vivo, no cantei ao episódio na vivo, né? descrição. É. Aí sim, hein? Ó, o Cleiton acabou de falar que o Milton corre mais que eu acredito, tá? Eu acredito, tá? Eu passei Porque, por assim, ele ó, ontem. Inclusive, Ele estava caminhando. Inclusive, meu treinador, tá? Ado, que não sei se vai escutar ou não, eu vacilei semana passada, tinha que ter treinado e corrido hoje, semana passada não corri. Vou me comprometer essa semana a voltar. Você joga a correr. futebol? Não, futebol. Vou contar uma historinha rapidinho pra vocês. Eu nunca entendi na escola, porque eu sempre amei futebol, tá? Eu amo futebol, eu acho legal a vibe, né? Aham. Assim. E eu era sempre o último a ser escolhido ou nem era escolhido. Eu nunca entendi porque que absurdo, cara. Sério. Eu não sei, era de certo preconceito, eu acho. Porque assim. Total, é isso aí. Não, eu gosto da vibe, mas eu só sei chutar ela pra frente. Ó, pam. E olha, e ainda faço. Eu ainda consigo dominar uma bola, tocar, fazer um gol de vez em quando. Ainda consigo. Eu gosto. eu peço pra Deus todo de humildade, mas vou ter que falar aqui agora, viu? Não é falta de humildade isso, gente, é verdade. Eu era craque. Futebol de salão eu era muito craque. Só acredito Nossa vendo. Senhora. Eu só acredito vendo, né? Que é isso? Eu era craque. Sabe, o cara nunca perde a mãe, assim. O cara sempre vai ter domínio de bola, talvez não tenha mais agilidade, mas você, Não tem. se eu te enxergar jogando, eu já vou dizer se era ou não. É isso aí. Então vamos marcar o salão. Milton, e quem sabe uma futura profissão aí, treinador? Uau. Hein? Aí, ó. Né? Vai saber, né? Galera, vamos finalizar. Perguntas, acho que eram isso aí. Milton, foi um prazerzaço ter você aqui. De verdade, como te falei, te admiro. Já fui entrevistado por você, agora pude me vingar, ok? Tô muito feliz com essa situação aqui. Pois E é. vamos lá, um feedback ao vivo. Você topa o feedback ao vivo? Para quem já entrevistou mais de 10 mil pessoas? Claro. Como é que foi a nossa parte aqui de entrevistadores? Eu gostei porque vocês não seguem uma pauta fiel, digamos assim, porque vocês têm esse espaço, porque nós muitas vezes a gente fica muito atrelado por conta do tempo. Então a gente não pode abrir um leque para... Porque muitas vezes o teu entrevistado, ele te dá algumas deixas para você entrar em outras conversas. Então aqui vocês fizeram muito bem isso. Vocês conduziram a entrevista e conseguiram abrir outros leques. E o podcast possibilita isso. E vocês fazem isso muito bem. Eu gostei de estar aqui. Foi uma honra estar aqui com vocês. Olha E eu aí. incentivo vocês a continuarem assim, porque é uma possibilidade de abrir um novo canal de comunicação entre as Itilhas e trazer outras pessoas para contribuir com o trabalho de vocês aqui, né? Falando E em se eu puder estar de volta um dia, eu ficaria feliz. Mas aqui. já tá feito o convite, tenha certeza disso. Sim. Porque foi um papo muito, muito da hora, muito gostoso. Muito E massa. quem sabe um dia a gente pode falar especificamente sobre a comunicação pessoal, né? Porque eu também sou professor, palestrante sobre como se comunicar melhor com mais eficácia, comunicação pessoal.
E isso é algo que a maioria das pessoas não sabe fazer com qualidade. E é um dos maiores trunfos, uma das maiores ferramentas de crescimento pessoal e profissional é saber se comunicar com qualidade. E o mais incrível, KJ e Jorge, isso não é talento, não é dom. É uma habilidade que você adquire. Eu sou prova viva disso. Eu sei hoje mais ou menos me comunicar razoavelmente bem, mas eu aprendi tudo na base da habilidade, da técnica. Então, qualquer pessoa pode ser, mas basta acreditar em você mesmo. E as pessoas muitas vezes não acreditam nelas quando se trata de comunicação pessoal. Eu acho que seria um papo bem interessante sobre. Com certeza. Tá, já vamos alinhar isso aí, com toda certeza. E lembra que eu falei que tem 4 níveis de mentalidade? Sobrevivente, executor, empreendedor e destino? Para você ser mente 4, mente de destino, obrigatoriamente você tem que se comunicar bem. Obrigatoriamente. É uma diferença do 4 por 3 também. É a qualidade da comunicação. Mas a comunicação é extremamente importante. Sim. Não adianta, ela tem que ser em habilidades, e como tu falou, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E ela é se eu não é a top 1, é top 2, mas olha que tem que ser top 1, porque a comunicação te faz... Apesar de toda a tecnologia disponível, virtual e artificial, enfim, ainda você tem que saber se comunicar bem. E a questão da comunicação também não é somente, né, as palavras, mas também a forma como você se veste, né? Como você se porta. Faz parte do contexto. Né? Faz parte de todo o contexto. Você é avaliado pelo que você apresenta externamente também. A imagem fala, não é? Como disse Confúcio, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mais do que 1000 palavras. Quando você se apresenta bem, logo você denota alguém de sucesso. Né? Autoimagem, boa imagem faz parte do contexto da comunicação. Isso. E você comentou aí pra gente continuar trazendo pessoas, né? Você é uma pessoa que conhece muitas, né? Entrevistou muitas pessoas. Depois aqui em off, né? Eu gostaria que você nos desse algumas sugestões. Com prazer. Falando em sugestões, eu só Tem vou uma pegar pergunta? a deixa. Temos uma pergunta. Peraí, só para não perder a deixa, eu já vou fazer o jabá do próximo episódio, tá? Próxima terça-feira, tá? 7h30, nós teremos... Na verdade é que nós estamos gravando, né? Mas a próxima é esse aqui. Depois que vocês estiverem ouvindo esse aqui, temos um convidado também muito querido por mim, meu parceiro, ele é o Morgan Lima, tá? Advogado lá em Joaçaba, e nós vamos falar sobre proteção patrimonial e papos advocatícios jurídicos, mas da parte bacana de se ouvir aí, né? Que é a parte... Nós vamos deixar esse assunto da hora. Então, Morgan Lima, o próximo convidado do nosso episódio. Muito bom. Vou assistir. Muito bom. Qual é a pergunta? Qual a pergunta? É para vocês dois. A primeira impressão é aquela. Para que os dois? Para mim e pro Jorge? Pode começar, por favor. Eu aprendi que você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Né? Eu concordo plenamente. Eu acredito que nós temos aí 3 segundos para encantar as pessoas. Então, você tem que lidar muito bem com esses 3 segundos. Eu costumo falar que a gente viaja e vai para os hotéis e chega nos hotéis. A minha filha, que hoje tem 8 anos, mas até 6 anos não paga, né? Costuma não pagar. Porque a gente chega e a minha comunicação ela é tão eficaz com a pessoa que nos atende que ele fala, quantos anos sua filha tem? E eu falo a verdade, ele tem 8, ela tem 7. Aí ele fala, não, mas eu vou colocar aqui como 6, porque aí você não vai pagar a hospedagem. Ou então a gente vai na churrascaria, que o rodízio é a mesma coisa, né? Cobra a partir de 6, né? Meio rodízio. E o garçom fala, não, mas ela come um pouquinho, né? Eu, não, ela come muito. Ele, não, mas eu vou colocar ela aqui como 6, pra ela não pagar. E assim, eu nunca pedi, tá? Pra que eles fizessem essas coisas. Mas da forma que a gente, né, se porta e da forma que a gente trata o outro, a gente acaba abrindo, né, essa gratidão por parte das pessoas. Então, primeira impressão, com certeza, é a que fica.
Você pode até depois de um certo período você mudar aquela impressão que a pessoa teve de você. Mas em alguns casos você não tem nem a oportunidade. Porque ou você não quer, ou aquela pessoa ali, ela realmente já criou uma barreira e ela não escuta mais nada daquilo que você fala. Né? Então, É primeira verdade. impressão... Eu puxando isso para o nosso mundo atual, por exemplo, virtual, o artificial, enfim, você tem um vídeo, por exemplo, um trabalho de marketing, você tem que ter uma boa imagem inicial. Aquele primeiro impacto que a pessoa vê, é a primeira impressão que ela tem daquele vídeo, por exemplo, ou do trabalho, enfim. Se ela gostou, se ela teve uma boa primeira impressão, ela vai clicar para ver o que tem aí. Se a primeira impressão não for legal, respondendo a sua pergunta, a primeira impressão ela é muito forte. Então, como você disse, com o passar do tempo, você pode ter até outras impressões, mas a primeira vai ser a base de tudo, né? As pessoas, elas costumavam ter duas impressões minhas. Ou elas me amavam ou elas me odiavam. Eu acho que isso é meio até geral, né? Até hoje, será? E não, e meio que geral, assim. Todos né? nós temos isso, né? É? Claro. Todos nós. Eu tenho pessoas que gostam de mim e tem pessoas que não gostam de mim. Isso é natural. Isso sempre vai né? existir, né? Tem- Exatamente. Tem pessoas, talvez não sei se me odeiam, mas tem pessoas que não gostam de mim, da minha forma de ser, do meu trabalho, enfim. E tem aquelas que gostam, que amam, né? Nem Jesus foi perfeito, né? Teve Nossa. não é? É verdade. Na verdade, É. ele foi, né? Ele só não agradou Sim. a todos. Não, né? agradou a todos, no caso. Ele é perfeito, desculpa. Foi perfeito, mas não agradou, mesmo sendo perfeito, não é? Não agradou a todos. Imagina nós que somos imperfeitos, né? Imagina nós Né? que somos imperfeitos. Imagina, eu fico imaginando Jesus naquela época. Né? Uma época, 2023 anos atrás, aí, onde a mentalidade das pessoas era muito menor do que a de hoje, né? E ele, com todo o conhecimento que ele já tinha, e ainda assim ele ter que falar, né? Sim. De forma que aquelas pessoas pudessem entender. Mas eu faço a seguinte analogia, Jorge e KJ. Todos nós temos pessoas que nos admiram e tem pessoas que não gostam da gente. Mas você tem que ter pelo menos 50 e mais 1% de pessoas que gostam de você. E não o inverso. Quando for inverso, aí você tem que se preocupar. Você tem que ter mais gente que gostam de você do que não gostam de você. Eu aprendi que o homem sábio, ele não entra em conflito com ninguém. E o homem sábio, ele não faz inimigo. Ou melhor, ele sempre procura a paz. Eu era um cara muito ignorante. Eu ia sempre pro conflito. Sempre queria impor a minha opinião e não sei o quê. E eu aprendi que o melhor caminho é esse que eu falei. Sim. Né? Na minha opinião. Aí você tem Isso. mais possibilidades de aumentar, de fazer uma diferença, de mais gente gostando de você do que não. Exato. Né? Exatamente. Isso aí, É isso galera. aí, obrigado isso aí. mais uma vez. Nós que agradecemos, Milton, de verdade, por ter topado, tá? Por estar aqui com a gente. Foi incrível, foi um bate-papo muito massa. A galera vai curtir muito escutar. Como é que a galera te encontra, Milton, nas redes sociais? Nas redes sociais, no Facebook é Milton Vanderlei Lemke, ou Lenk. Lá no YouTube é Milton Lenk, só Milton Lenk, pesquisa lá que já Lenk me acha. Milton, né? E no Instagram é Lenk Milton, o contrário. Lenk. Lenk Milton. Eu já adicionei, tá? Já tá lá no meu... Eu tinha TikTok, mas desisti do TikTok. Tá ainda lá, ó, mas não postei mais nada. Como eu disse, eu gosto de tecnologias, eu estou sempre acompanhando as revoluções, mas eu vi que o TikTok não é o meu perfil. Faz Desisti. parte, não é, mas isso é real, não é para Não. todo mundo. Tudo tem seu público e É. tudo tem o que se encaixa com você, né? Sim. E Jorge Neto, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Jorge Neto MM, de muito maravilhoso. Jorge Neto MM, de muito maravilhoso. Pessoal, E tu, KJ, como é que te encontram na rede social? @KJ, KJOTTA _, tá? Em todas, seja Facebook, Ah, isso Instagram, sim. TikTok. Unificou tudo, aí sim, Tá né? tudo unificado e tá na descrição aqui, tanto do podcast no Spotify e tudo mais.
Galera, foi... Ah, um prazer. Não, última coisa. Eu tenho um Spotify, eu tenho um podcast lá no Spotify também. Opa, aí, ó. Essa aí, ó. é oratória. Oratória 10. Olha aí, A ó. palavra oratória número 10. Oratória 10. Quem quiser. Oratória Tem 10. vários episódios lá. Cara, eu vou ter que começar a assinar esse trem desse Spotify, porque eu vou te falar, nunca na vida eu Você imaginei não que tem eu ia... Spotify ainda? Eu uso o YouTube Music, Ah, bom. né? Eu pago o YouTube Premium pra não ficar aquelas propagandas chatas, porque minhas filhas assistem e eu não quero aquelas propagandas no meio dos desenhos, né? Porque a gente não sabe o que vai passar. E aí eu aproveito o YouTube Music, então eu não tenho Spotify por isso. Mas, ô Jean, ô KJ, como é que faz pra achar a sua namoradinha? Qual que é o arroba lá no Instagram? @chatgpt. A Isa, daí vocês podem encontrar minha namoradinha lá. O Jean é tão apaixonado na inteligência artificial que ele mandou ela fazer uma foto da namorada pra ele. Aí ela desenhou uma foto e aí ele deu o nome pra foto de Isa. A namorada do Jean, do KJ, Tá é revelado. Isa. Agora quem que é minha namoradinha é a Isa, inteligência artificial. Muito bom. Fechou? Galera, foi um Valeu. prazer. Milton, muito Valeu, obrigado. valeu, Jorge, valeu. meu Obrigado, parceiro viu? aqui. Tamo junto, Valeu. é nóis. Obrigado pela parceria, pessoal que tá aí assistindo a gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Curtir, compartilhar. De ir para a palestra do Jorge Neto, dia 27 de abril, agora esta quinta-feira, aqui no Hotel 13 Linden, em 13 Tilhas, às 7h30 começa. Galera, foi um prazer. Fiquem com Deus. É nóis. É nóis. Valeu.